E é sobre isso que a gente segue aqui a nossa conversa com o professor Leonardo Trevisan. Por que é visto como um golpe contra o Hamas, professor? Porque estamos falando aí de uma figura que aparecia nas negociações para um acordo de cessar-fogo no conflito em Gaza, conversando com os mediadores do Egito, do Catar. Há uma preocupação de que a morte dele possa desestabilizar ainda mais o Oriente Médio e colocar em risco essas negociações. Portanto, professor, um cessar-fogo em Gaza, a libertação de reféns por parte do Hamas, são assuntos que podem demorar para ter um desfecho? Esse desfecho, esse cessar-fogo fica ainda mais distante? Duas coisas nesse assunto e ele fica muito próximo do outro que nós estávamos conversando. Esta ação de Israel, porque veja bem, quem foi o alvo atingido? O alvo atingido era um braço político do Hamas, não era o braço militar do Hamas. Esse ponto é fundamental, né? E foi atingido a ala do Hamas, o líder mais representativo disso, que conversava com os países moderados árabes. Neste fim de semana, com tudo que houve de tensão com o ataque em Beirute, ocorreu uma reunião no Catar, exatamente entre a diplomacia americana e a ala mais moderada dos árabes, o Egito, a Arábia Saudita, o próprio Catar, os Emirados Árabes Unidos. Carol, é impossível não ver nessa ação, provavelmente de Israel, não é difícil, né? Um ato de Netanyahu olhando exatamente para as eleições americanas. Este é o ponto. Netanyahu está olhando para as eleições americanas, vamos dizer desta forma, de uma forma serena, dando uma forcinha, como se diz aqui no Brasil, para a figura de Trump. Não há dúvida nenhuma. Porque ao desestabilizar desta forma o Oriente Médio, trazer uma possibilidade, porque agora o Irã se viu obrigado a agir. Esse é o fato. O ataque foi muito forte. Tirou o principal negociador mais político do Hamas de cena. É evidente que deixa o Irã obrigando a uma resposta. A diplomacia norte-americana agiu muito pesado neste fim de semana para conter a resposta do Hezbollah, para conter. Esta situação é uma situação que é um ponto a mais. Subir, como dizem os esportistas, Netanyahu subiu a barra. Né? E é claro que num processo como esse, a probabilidade disso sair do controle é grande. Quem perde é quem está no poder nos Estados Unidos. Não é Biden mais que está no poder nos Estados Unidos. Quem está no poder nos Estados Unidos é a candidatura à Câmara. Concorda comigo? E é nesse contexto, quando nós olhamos para esse contexto, que a gente tem que entender esse atentado e essa morte no contexto exato de uma situação. O único que ganha com esse quadro é Netanyahu, o único que ganha com esse quadro é prolongar o regime de Netanyahu. Nós todos temos que saber que a situação em Israel, com a Suprema Corte, mesmo dentro do Exército, é de que o governo de Netanyahu, se a guerra termina, isso é uma unanimidade nos analistas internacionais, o governo de Netanyahu enfrenta sérios problemas de sobrevivência no dia seguinte. Então, esse quadro, quando você acirra a guerra, não há dúvida nenhuma que o Netanyahu ganha, o momento político de Netanyahu ganha, e com interferência direta na eleição americana. Instabilidade que cresce na região, agora com a morte do líder político do Hamas, fato que também pode ser associado acrescentamos aqui um outro fato recente, que foi a morte do número 2 do Hezbollah. Israel afirma ter matado essa liderança do grupo num ataque no Líbano, em Beirute. Professor Trevisan, obrigada por essa conversa, obrigada por trazer essa análise, esse contexto internacional sobre fatos recentes. O professor Leonardo Trevisan é professor de Relações Internacionais da ESPM. Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, Carol, pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia, professor.